A nossa alma espera no Senhor, porque temos confiado no seu santo nome. O nome de Jesus é um doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um aulão. Hoje, como você pode notar, também está sendo gravado. Nós não estaremos em casa no domingo, mas o conteúdo continuará no mesmo formato, tá? E sempre a sugestão, você quer fazer seu comentário, você tem alguma dúvida para tirar a respeito do texto ou de qualquer outro ponto do material aqui que nós estudamos, das passagens, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui numa aula, tá bom? Para a gente começar a nossa aula, então, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus ilumine as nossas mentes, que o Espírito Santo trabalhe os nossos corações. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco. Obrigado pelo Deus Espírito Santo que habita em nós, que nos revela o mais profundo dos nossos corações. Nos abençoa agora nesse momento de aula, onde nós possamos aprender mais de Ti, aprender mais daquilo que o Senhor tem deixado para nós através da história. Por favor, Deus, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos estudando
sistematicamente a Bíblia, tá? Começamos em Gênesis e agora já estamos em 1 Samuel. A última aula dada foi 1 Samuel 8, onde nós vimos ali o pedido do povo para Samuel, né? Eles pediram um rei, falaram: nós precisamos de um rei igual às demais nações. E vimos como isso foi uma ofensa, como isso foi um total descaso ao governo que o Deus Todo-Poderoso exercia sobre a nação de Israel. E a partir dali, então, nós tiramos algumas conclusões e nós conseguimos conversar um pouco a respeito disso, tá? A nossa proposta hoje é falar um pouco da vida de Saul, pelo menos um panorama de alguns pontos destacáveis nos capítulos que se seguem. Nós não leremos todo o capítulo 9, mas a ideia aqui é que eu explique o que está acontecendo, tá? No capítulo 10 também, nós daremos alguma atenção especial ao capítulo 12, tá? Mas vamos começar então a partir do capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia para que a gente junto possa caminhar, tá? Hoje eu estou com a Bíblia de papel aqui e estou com a Bíblia aberta no computador, porque tem algumas anotações que eu fiz aqui que serão úteis para nós, tá bom? Eu vou ler aqui, estou lendo na King James, tá? A princípio. O texto diz assim, 1 Samuel 9, versículo 1. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeor, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. Ele tinha um filho cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E então o texto bíblico começa a narrar a história de Saul. E logo na primeira frase do capítulo 9, nós encontramos uma informação muito interessante, no mínimo. O texto diz que havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim te traz alguma coisa à mente? Te traz algum episódio marcante? Pois bem, Juízes 19, versículo 14, nós lemos e estudamos a respeito desse texto, mas é só para reforçar o entendimento na sua mente. E você que não viu a aula de Juízes 19, pode então acompanhar a linha de raciocínio aqui. Juízes 19 traz a narrativa, traz aquela trágica história que nós estudamos do levita e da sua concubina. E olha só o que nos traz de informação, Juízes 19, versículo 14. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam em Gibeá, que pertence a Benjamim. Os benjamitas foram aqueles que abusaram, que violentaram a concubina do levita. Os benjamitas foram aqueles que quase foram extintos de Israel por conta das demais tribos que se revoltaram com esse episódio. Então, curioso, né? No mínimo curioso, que o primeiro rei de Israel venha da tribo que tempos atrás quase foi extinta do mapa. Isso nos revela
alguns pontos para nós pensarmos. Primeiro, que Deus pode usar as pessoas que Ele quiser nas diversas condições. Ele não necessariamente precisa seguir os padrões que nós temos em mente. Ele decidiu fazer surgir o primeiro rei de Israel da tribo que quase foi extinta. É no mínimo curioso, né? O nosso Deus age muitas vezes com uma ironia que nós não entendemos, mas que é totalmente plausível, é totalmente aceitável que ele o faça, porque ele é Deus. E então é isso que ele faz nesse texto. Ele revela Saul da tribo de Benjamim. E o versículo 2 também traz duas informações que eu destaco aqui para a gente poder pensar. Primeiro que ele diz assim: e ele tinha um filho cujo nome era Saul. A palavra Saul em hebraico significa desejado. Olha só, né? Que curioso. O primeiro rei de Israel, que era alguém desejado, Israel desejava um rei, teve como rei Saul, que o seu nome significa desejado. E o texto diz: um jovem valoroso e belo. E não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Na outra versão que eu tenho aqui no computador diz um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura de seus ombros. E vocês lembram que nós falamos no início do estudo em Samuel que seria um livro que apresentaria muitos contrastes. O primeiro rei de Israel é um homem belo, é um homem jovem, é um homem alto, é o mais belo de Israel no momento. E nós sabemos, não estou dando spoiler nenhum, eu espero que você conheça a história, que Saul foi um rei que em muito desagradou a Deus. Foi um rei que teve a sua sucessão ao trono interrompida por conta de desobediência, como nós veremos possivelmente na aula seguinte, na aula da semana que vem. E em contraste com Samuel, e a partir desse momento, o grande contraste que será feito, em contraste com Saul, o grande contraste que será feito será entre Saul e Davi. E o texto diz aqui que Saul era o mais belo de todos. E eu sei que nós não chegamos lá ainda, mas eu gostaria que você desse um pulinho para 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Eu vou ler a partir do 1, para a gente entender o que está acontecendo. Nesse contexto, Samuel foi orientado pelo Senhor que o próximo rei de Israel, no caso Davi, seria um dos filhos de Jessé. Então, Samuel vai à casa de Jessé, ele ainda não sabe exatamente quem seria o rei, mas ele vai lá para conhecer os filhos de Jessé e ver qual deles seria, então, o escolhido do Senhor. E a partir do versículo 1, nós encontramos o seguinte: e o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao vez que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, versículo 4. E veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com sua chegada e disseram: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos, e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O texto segue e nós sabemos um pouco da história e saberemos mais nas aulas seguintes, mas Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele tem a ideia de que o próximo rei Israel seria um dos grandes filhos de Jessé ali, de repente aqueles mais fortes ou aqueles mais bonitos. E o Senhor diz para Samuel: Samuel, calma, porque o homem vê a aparência, mas eu sondo o coração. E em contraste com Saul, Davi foi feito rei, sendo aquele que não foi nem contado entre os filhos de Jessé. Estou antecipando um pouco as demais aulas, mas é porque elas têm muita ligação com o que nós trataremos aqui. Depois que Samuel conhece os filhos de Jessé, os filhos que Jessé apresenta, ele fala: todos estão aqui? E então Jessé fala para Samuel: não, tem Davi também, que é o menor, ele está no campo cuidando das ovelhas. E então Samuel vai ao encontro de Davi, ou melhor, Davi vem ao encontro de Samuel e é ungido rei, né? A decreto do Senhor. Então, nesse primeiro contraste entre a coroação de Saul, e a coroação de Davi, nós vemos que Saul era formoso, era agradável aos olhos, enquanto Davi não esboçava uma presença que fosse notável, né? De tal modo que seu pai nem fez questão de tê-lo na presença de Samuel. E aqui a gente pode tirar uma lição bem importante para as nossas vidas. A lição é o que o próprio Deus diz para Samuel no capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. O nosso Deus conhece e olha para o nosso coração. E há 2 aulas atrás eu falei um pouco do conceito da palavra coração. Quando ela é citada no contexto de Antigo Testamento, ela tinha um sentido muito maior do que apenas o órgão vital, o coração, ou muito maior do que as simples emoções, né? A nossa sociedade hoje em dia faz um link direto do coração com as emoções. E quando a Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração, vale lembrar que o conceito de coração no Antigo Testamento dizia respeito a tudo que compõe o homem, que não é a carne, que não é o material. Toda a sua parte não material, para Deus, é o seu coração. Então, o que o texto está dizendo? Que Deus nos conhece por completo. Ele sabe quem usar. Ele sabe quais são as nossas intenções, ele sabe quais são as nossas motivações. E muitas vezes nós, principalmente no contexto de igreja, fazemos o possível para nos apresentarmos como grandes filhos de Jessé, ou para nos apresentarmos de maneira grande como Saul fora apresentado. Mas muitas vezes esse nosso desejo de parecer grande não condiz com a grandeza dos nossos corações. Muitas vezes nós temos um coração totalmente desviado, totalmente inclinado para o mal, e queremos passar a imagem, ou queremos
nos apresentar como outras pessoas. Uma grande implicação que esses 2 primeiros capítulos me mostram, 2 primeiros versículos, na verdade, de 1 Samuel, capítulo 9, é que Deus conhece os nossos corações. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós falamos antes mesmo que as palavras cheguem às nossas bocas. E isso deve nos encher de temor. Isso deve fazer com que nós olhemos para Deus com a devoção e com o respeito e com a devoção que Ele merece. Porque Ele nos conhece. Do mesmo modo que Ele conhecia Davi, Ele nos conhece ainda nos dias de hoje. E o texto então segue, né? Nós lemos os 2 primeiros versículos, e a partir do versículo 3 é narrada para nós uma história do início da coroação de Saul, do momento onde ele se encontra com Samuel e Samuel o reconhece como o ungido do Senhor. E essa história você pode ler a partir do versículo 3, se estende até o capítulo 10. Mas um versículo me chama muito a atenção no capítulo 9, dentro dessa narrativa. O que acontece? 2 mulas, né? São mulas? 2 jumentos do pai de Saul se perdem no campo. Então Saul, junto com o seu ajudante, saem à procura dessas 2 mulas. 2 jumentos, desculpa. E em determinado momento, eles já um pouco cansados de procurar, o auxiliar de Saul diz o seguinte, versículo 6. 1 Samuel 9, versículo 6 agora. Ele disse: Vê agora, nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente se cumpre. Agora, vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. Por que eu quis destacar esse versículo? Porque esse homem que o ajudante, que o auxiliar de Saul aqui se refere, é o próprio Samuel. E nós sabemos, baseado no texto bíblico, que Samuel tinha uma importância, uma relevância muito grande no contexto israelita nesse momento. Não só na questão espiritual, mas na questão legislativa também. Ele era um grande administrador de toda a nação. E me espanta, nesse versículo, que, ao que indica, o ajudante de Saul está falando para ele de Samuel de um modo que nos deixa clara a ideia de que Saul não sabia quem era Samuel. Ele está dizendo, olha, na cidade ali mais à frente tem um cara que é honrado e é um homem de Deus, tudo que ele fala se cumpre. Dando a entender, o texto nos dá a entender que Saul não sabia quem era Samuel. E isso diz muito respeito sobre a vida espiritual de Saul. Como que um homem que era o que deveria ser apegado à lei de Deus não conhecia o principal legislador entre Deus e os homens na sociedade israelita, que era Samuel. Isso nos mostra que muitas vezes, no afã de termos uma resposta urgente, nós aceitamos alguns reis para a nossa vida, né? Usando aqui a analogia de Saul, alguns reis que não deveriam ser reis. Nós tomamos algumas atitudes precipitadas. E o pedir um rei, como nós vimos na última aula, foi uma atitude extremamente precipitada. E nós vemos aqui que Saul não conhecia Samuel. Logo, isso nos deixa muito evidente que ele não tinha uma vida espiritual tão louvável quanto um rei deveria ter. O rei da nação, do povo de Deus. Olha só que cargo importante que o rei de Israel teria.
Ele teria a incumbência de dirigir a nação que foi eleita por Deus. E Saul não conhecia Samuel. Isso é muito assustador, de certo modo. Mas então, o capítulo 9 segue falando, narrando como que então Samuel e Saul se encontram. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, agora já dando um pequeno pulo para o versículo 17, 1 Samuel 10, versículo 17. Nesse momento, Samuel está convocando toda a nação de Israel para que eles conheçam o novo rei, né? O primeiro rei de Israel. Eu vou ler aqui na minha versão. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu retirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: Não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. O que está acontecendo aqui? Samuel convoca o povo e diz: Olha, vocês rejeitaram a Deus, vocês pediram um rei. E é muito interessante essa palavra rejeitar, que aparece no versículo 19. Essa palavra também pode ser traduzida como desprezar. E olha só que pesado, né? Samuel está falando para a nação de Israel que eles desprezaram a Deus. Que eles, muito mais do que simplesmente rejeitar, eles deram as costas para tudo que Deus tinha feito por eles. Ele dá aqui alguns exemplos, né? Eu tirei eles das mãos dos egípcios, eu salvei a eles pessoalmente de todas as vossas adversidades. Deus atuando de maneira extremamente pessoal com a nação de Israel, deixando claro aqui que, olha, eu pessoalmente salvei a vocês. Contudo, vocês me rejeitaram. Então, tudo bem. Apresentem-se aqui e o Senhor mostrará quem será o grande rei de Israel. Eu imagino que nesse momento a nação de Israel tá com um pouco de receio, né? Imagina essa cena. Samuel chama todo mundo e fala o seguinte: vocês erraram feio e pediram um rei. Vocês pisaram na bola pedindo um rei. Vocês rejeitaram ao Deus Todo-Poderoso. Mas tudo bem, vocês querem um rei? Se apresentem aqui, todos vocês, todas as tribos, que o Senhor mostrará quem deve ser o rei. E versículo 20. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matri foi tomada. E Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. O que aconteceu aqui? Todas as tribos se reuniram e aí o Senhor indicou aquela tribo. Então aquela tribo, um passo à frente. E daquela tribo, qual clã? Aquele clã. Daquele clã, a família. E até irem eliminando e chegar na família de Quis, que era o pai de Saul. E então, nesse momento, fica claro que Saul fora o escolhido. E aí o pessoal, então, procura a Saul nesse momento, só que ele não pôde ser encontrado. Versículo 22. Por isso,
eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: eis que ele se ocultou no meio das coisas. Né? Na outra versão que eu tenho aqui, o texto diz o seguinte: sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Olha só que grande rei que a nação de Israel arranjou, né? Um rei que antes de assumir já está fugindo da bronca. Antes de assumir já está se escondendo com medo, possivelmente com medo dessa grande incumbência. E mais uma vez revelando como a atitude de pedir um rei foi uma atitude extremamente equivocada. E a gente pode pensar, Davi, mas como assim? Isso não estava no plano de Deus? Isso sempre esteve no plano de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Todas as atitudes, todas as decisões no mundo acontecem porque Deus, mais do que permitir, ele decreta. E o Senhor sabia que Saul seria o rei e que Saul estaria escondido entre as bagagens e assim aconteceu. Isso nos mostra bastante, ainda mais a respeito de Saul. Percebam que antes mesmo dele assumir, a gente já tem bastante informação sobre a conduta de Saul, sobre o modo como ele se portava, o modo como ele não conhecia a Samuel. E enfim, vai vendo aí quantas características destacáveis nós podemos tirar da pessoa de Saul. Mas enfim, depois que ele é encontrado, versículo 23, né? 1 Samuel 10, versículo 23. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: vede vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei e a escreveu num livro e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para a sua casa. Então agora Saul é oficialmente o rei da nação de Israel. E é importante que a gente conheça essa história, porque quando nós chegarmos em Davi, os contrastes serão muito mais claros. Você pode estar pensando, Davi, a gente só está lendo a história e comentando. Isso é útil. Conhecer a palavra de Deus nessas nuances é saudável para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, agora a gente entra no capítulo 11, que aqui nesse momento, então, Saul já é rei de Israel, tá? E o texto diz assim: cerca de um mês depois destes eventos, né? Que são que eventos? A consagração de Saul, Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: com esta condição, farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isso como um vexame sobre todo o Israel. O que está acontecendo aqui? Uma nação inimiga se aproxima de Jabes Gileade. Jabes Gileade faz parte do território de Israel. E eles falam o seguinte: olha, a gente pode destruir vocês, mas tudo bem, a gente vai fazer um pacto para que a gente não tenha que guerrear com vocês. Eu quero que todos os homens da tribo, que todos os homens entre vocês arranquem os olhos direitos. E a gente pode pensar, poxa, como assim isso humilharia Israel, né? Ele diz: lançaremos isso como vexame
sobre todo Israel. Antes de mais nada, nós precisamos entender a importância do olho direito para aquele contexto histórico. Quando o guerreiro ia para a batalha, quando o exército se reunia para guerrear, os soldados se portavam de um modo que o escudo tampava a visão do olho esquerdo. Então, numa batalha, qualquer guerreiro daquele tempo só teria como opção utilizar o olho direito para observar o adversário, para observar o campo de batalha. Uma vez que eles pedem para que os israelitas arranquem os olhos direitos, eles estão praticamente anulando qualquer tipo de tentativa militar do povo de Israel, porque agora eles tapariam o escudo com o braço esquerdo e não teriam o olho direito, então não teria como eles guerrearem. Isso tornaria o povo de Israel extremamente vulnerável numa situação de guerra, por isso que isso seria uma grande vergonha, porque eles não teriam um exército. Quando a gente fala de arrancar os olhos direitos, nós somos levados a Juízes 16. Se você abrir sua Bíblia lá, você vai se deparar com o texto de Sansão. Sansão tem os seus olhos arrancados também, como vexame, né? Para que entre os filisteus ficasse claro de que o Deus dos israelitas não era tão grande assim. Mas nosso Deus se mostrou maior e a história mostra isso. Você pode ler e consultar na sua Bíblia depois. Tá? Então o que acontece os amonitas propõem isso e o versículo 3 diz o seguinte, né? E os anciãos de Jabes lhe disseram: dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gileá, a Gibeá de Saul, e contaram as notícias aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu a voz e chorou. Aqui cabe a gente destacar também, novamente, uma nação que teve um encontro tão pessoal com Deus, uma nação que teve tanta intervenção direta de Deus na história, está lamentando uma intervenção dessa, está lamentando um ataque desse de uma nação inimiga. Eles pediram um rei, agora eles têm um rei para guerrear, e na primeira adversidade que chega, a postura deles é chorar. É como se eles se vissem como já derrotados. Então percebam que eles pediram um rei para guerrear por eles. Mas na primeira oportunidade, no primeiro problema que aparece, eles já se esquecem de que eles queriam um rei para lutar por eles e parece que se entregam ao pranto. Perceba como é algo totalmente sem sentido. Eles pediram um rei e agora que eles têm um rei para guerrear, eles não estão guerreando, eles estão lamentando toda a situação. E nós somos exatamente assim, muitas vezes. Às vezes a gente pede coisas para Deus que nós não valorizamos, que nós não nos damos conta do que estamos pedindo. E Israel faz isso nesse momento. Eles se esquecem de que eles tinham um rei nesse momento, né, para guerrear por eles. E eis que Saul, versículo 5, e eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho. E Saul disse: o que aflige o povo? O que eles pranteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul. Quando ele ouviu aquelas notícias, a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito a seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. O que está acontecendo? A notícia chega até Saul
de que tem uma nação estrangeira trazendo algum tipo de pânico para os israelitas. E Saul, então, como o versículo 6 diz, tomado pelo Espírito do Senhor, se mostra pela primeira vez aqui na narrativa como um líder, como um homem capaz de tomar as devidas providências. E isso também nos diz muito a respeito dos nossos líderes, nos diz muito a respeito de nós mesmos. Saul só foi um grande líder, só começou a ser um grande líder nessa história aqui, quando o Espírito de Deus veio sobre ele. E muitas vezes nós podemos achar que podemos ter um grande líder, que podemos ter um grande professor, que podemos ser grandes pessoas pelas nossas forças, pelos nossos atributos, por algum tipo de merecimento próprio. Mas esse texto nos deixa claro que o sucesso, que a vitória veio para Saul e para a nação de Israel a partir do momento que o Espírito de Deus veio sobre Saul. Então, nesse sentido, é muito interessante e importante que nós oremos pelos nossos líderes. Muitas vezes eles podem parecer grandes homens, muitas vezes eles podem se apresentar como fortes e poderosos, mas eles só serão alguma coisa se o Espírito de Deus estiver sobre eles. Quantas vezes você já orou pela sua liderança essa semana? Quantas vezes você já orou pelo seu pastor esse mês? Quantas vezes você já orou pelos diáconos da igreja durante esse tempo de pandemia? Eles estão à frente da igreja, eles estão à frente do povo de Deus e precisam desse Espírito de Deus, eles precisam da atuação do Espírito de Deus nas suas vidas, para que eles possam conduzir o povo de Deus no melhor caminho. Então, uma grande lição que o texto nos deixa aqui. Ore pelo seu líder, que isso seja uma realidade na sua vida. É claro que o líder, que é o seu professor de EBD, que o seu líder de ministério, que o pastor é mais um homem, é mais uma pessoa, ele não tem nenhum grande poder. E de fato isso é extremamente verdade. Porém, ele é alguém que está colocado num cargo de muita responsabilidade. Não é fácil liderar pessoas. Não é fácil. Na igreja nós temos toda a diversidade e a pluralidade de pensamentos e de ideias e de visões de mundo. E o líder que foi colocado ali por Deus precisa estar cheio do Espírito de Deus. Ore pelo seu pastor, ore pela liderança da igreja. Nós estamos no momento de pandemia, estamos no momento onde os líderes precisam estar extremamente sintonizados com Deus. E você como membro, você como colaborador da Igreja de Cristo, precisa se mostrar intencional nesse sentido. Então, o grande desafio que eu consigo enxergar na vida de Saul, nesses capítulos que nós enxergamos aqui, e por hora nós pararemos neles, é que um grande líder só é um grande líder quando a atuação do Espírito de Deus se faz presente na vida dele. Antes disso, Saul era apenas alguém grande e bonito. Saul era alguém que se escondia das responsabilidades. Saul era alguém que não tinha uma vida de temor a Deus, de modo que ele não conhecia Samuel. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus veio sobre ele, ele se portou como um líder verdadeiramente precisa se portar. Então, essa é a grande lição que eu consigo destacar olhando para essa passagem, olhando especificamente para Saul. Nós analisaremos e veremos mais alguns pontos a respeito de Saul nas aulas seguintes, mas por hora eu entendo que nós podemos parar por aqui e gostaria de te desafiar durante essa semana,
durante esse dia. Mande uma mensagem para os pastores da nossa igreja, mande uma mensagem para os líderes da igreja, para os diáconos e diga: meu irmão, eu estou orando por você. Você tem algum pedido de oração? A liderança espiritual é algo que precisa de muita oração. Não é fácil liderar um grupo de pessoas e é ainda mais difícil liderar um grupo de pessoas espiritualmente. Nós sabemos que Satanás é extremamente astuto, ele faz o possível para acabar com o povo de Deus. E nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos estar ao lado dos nossos líderes intercedendo por eles. Então, fica aí a grande lição dessa aula e uma tarefa de casa. Mande uma mensagem para os pastores da igreja, mande uma mensagem para os professores, para os diáconos e esteja orando por eles. Porque, assim como Saul, eles só tomarão grandes decisões, só tomarão decisões acertadas quando estiverem cheios do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar para terminar essa aula. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, se não ficou clara alguma informação aqui, você pode comentar aqui nos comentários do Facebook que eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus e vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor levanta homens, levanta pessoas para dirigir a sua igreja. Nos ajuda, Pai, a valorizarmos e a buscarmos líderes que te agradem. Nos ajuda a buscarmos os padrões bíblicos para a liderança. Aqui, Israel buscou um líder com uma bela fisionomia, um líder que se mostrasse grande. Mas, como nós vamos ver mais adiante em Davi, o Senhor olha o coração. Então, nos ajuda a escolhermos líderes bíblicos, pautados na palavra. Nos ajuda como igreja a sustentar esses líderes, a orar para que o Teu Santo Espírito esteja atuante, operando e vivo neles, Pai, para que eles possam tomar as melhores decisões para a sua igreja. Esse é o meu pedido, desde já sabendo que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Podemos confiar, sua voz